O soldado da Capadócia. Jorge nasceu na Capadócia, atual Turquia, por volta do ano 275 d.C., em uma família cristã. Após a morte de seu pai em batalha, ele se mudou para a Palestina com sua mãe, onde recebeu uma educação nobre. Na adolescência, ingressou no exército romano e subiu rapidamente de patente devido à sua coragem e habilidade, tornando-se capitão e até tribuno militar na guarda pessoal do imperador Diocleciano. Carreira no exército romano. Jorge não era um cavaleiro medieval, como as pinturas sugerem, mas um soldado de elite do século III. Patente de tribuno. Ele alcançou o posto de tribuno militar, equivalente a um capitão ou comandante de alto escalão, e foi membro da Guarda Pretoriana, a guarda pessoal do imperador Diocleciano. Reconhecimento imperial. Devido à sua habilidade e bravura em combate, ele recebeu o título de Conde da Capadócia aos 23 anos pelo próprio imperador, residindo na corte de Nicomédia, atual Turquia. 2. Ligação direta de Jorge com o preterismo. Toda a herança da escola de Cesareia é a defesa do triunfo de Cristo no ano 70 d.C. Inclusive causou uma grande rivalidade com a escola de Alexandria, que eram futuristas e pessimistas, não acreditavam no triunfo de Cristo na cruz e na derrubada do Templo de Jerusalém. Herdou e manteve a vasta biblioteca e a tradição exegética iniciada por Orígenes e Pânfilo. Essa escola defendia que as profecias bíblicas não eram apenas promessas futuras, mas realidades que estavam sendo cumpridas na história da Igreja. Ao formar Eusébio, Agápio transmitiu a visão de que o reino de Deus já estava em marcha contra o Império Romano. Agápio e Jorge são mártires cristãos do Império Romano, o que é descrito por Eusébio como a representação do dragão. No preterismo, o dragão de Apocalipse é frequentemente associado ao poder imperial romano e ao sistema religioso apóstata. São Jorge representa o cristão que viveu o desfecho dessa era. Ele é a prova viva de que a vitória de Cristo não foi uma promessa para um futuro distante, mas uma realidade manifesta na queda do paganismo romano. Sua importância reside em personificar a fidelidade até a morte durante a grande tribulação sob Diocleciano. Testemunha do fim e do triunfo de Cristo, que representava todo o império que perseguia e torturava os cristãos da época. O não se curvar ao império adorando os ídolos pagãos representava o triunfo de Jesus Cristo, é seu reino implantado, pois os cristãos não temiam o mal que o dragão, representado pelo Império Romano, pudesse fazer à sua matéria, pois o reino espiritual era o objetivo. Mateus 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. 3. O martírio e a prova de fé. Em 303 d.C., o imperador Diocleciano emitiu um edito ordenando a perseguição e morte de todos os cristãos. Jorge, incapaz de trair sua fé, distribuiu toda a sua riqueza aos pobres, apresentou-se ao imperador e declarou-se cristão. A resistência. Diocleciano tentou convencê-lo a oferecer sacrifícios aos deuses romanos em troca de terras e escravos, mas Jorge recusou o sacrifício. Ele foi submetido a terríveis torturas para que renunciasse a Cristo, mas permaneceu firme. Por fim, foi decapitado em 23 de abril de 303 d.C. Critica o sistema religioso. A lenda do dragão é um delírio anacrônico que reduz um mártir histórico a um personagem de contos de fada para entreter massas. Essa fantasia medieval ignora a realidade brutal do soldado romano, trocando seu sacrifício político real por um folclore infantil e sem base factual. Ao priorizar monstros inexistentes, a narrativa desonra a biografia de Jorge e obscurece a verdadeira história da perseguição sob Diocleciano. A figura de São Jorge é ressignificada, ele deixa de ser o matador de dragões medieval para se tornar o símbolo do vencimento definitivo do sistema pagão romano. 2. Representação. O soldado do reino já estabelecido. Em vez de um cavaleiro de armadura, deve apresentá-lo como um tribuno romano. O simbolismo. Ele não luta para instaurar um reino, mas para manifestar um reino que, para o preterista, já havia sido estabelecido na ressurreição e no julgamento de Jerusalém em 70 d.C. O dragão que ele enfrenta é o Leviatã estatal que tentava devorar a igreja primitiva. Contribuição. A consolidação da vitória de Jesus Cristo sobre os ídolos e sobre o Império Romano. A maior contribuição de Jorge é a desmitificação do poder imperial.
Ao enfrentar Diocleciano, ele expôs a fraqueza dos falsos deuses que o preterismo afirma terem sido julgados e derrotados por Cristo. Ele é o elo histórico que confirma que o cristianismo não apenas sobreviveu, mas herdou a terra, conforme as profecias. A maior contribuição de Jorge no preterismo é a desmitificação do poder imperial. Ao enfrentar Diocleciano, ele expôs a fraqueza dos deuses que o preterismo afirma terem sido julgados e derrotados por Cristo. Ele é o elo histórico que confirma que o cristianismo não apenas sobreviveu, mas herdou a terra, conforme as profecias. A vitória consumada. Não luto para alcançar a vitória, mas a partir de uma vitória que já foi conquistada na cruz e selada na história. O dragão do paganismo não é um inimigo a temer, mas uma besta cujo crânio já foi esmagado pelo Rei dos Reis. Minha fé não espera por um reino futuro, ela serve ao Rei que já governa as nações com cetro de ferro. O que Jorge representa para nós cristãos? Coragem e resistência. Diante do edito do homem, prevalece o decreto de Deus, o tempo da tirania romana findou, o reino eterno permanece. A coragem de Jorge não vinha da esperança de escapar da morte, mas da certeza de que o sistema que o matava já estava condenado. Jorge é a prova viva de que o reino de Deus não é uma promessa adiada, mas uma realidade estabelecida. A espada de Jorge é o eco do julgamento divino sobre o antigo mundo. Firme como mártir, certo como o cumprimento da profecia. O dragão de Roma agoniza sob o peso da verdade eterna. O edito de Diocleciano não é um decreto de poder, mas o último suspiro de um sistema já condenado pelo tribunal do Altíssimo. Enquanto o império desmorona sob o peso de sua própria soberba, o Cristo ressurreto ergue seu cetro de ferro, consolidando um triunfo absoluto que não espera pelo futuro, mas que já esmagou o passado e governa, agora e para sempre. As nações da história. A fé não é o escudo para evitar a morte, mas a certeza de que o reino já chegou. No meu sacrifício, não vejo o fim, mas o selo histórico de que Cristo governa sobre todos os senhores da terra. Amém.